Bom, galera, a maioria apanha na hora de sair da operação. Não sabe o momento certo, acaba tomando uma invertida e perde dinheiro. Bitcoin, 1 hora no gráfico da CoinGlass. O que a gente pode ver aí? No ponto 1, a gente percebe que o preço está em alta ainda, está mostrando alta. No ponto 2, RSI, ele ainda dá uma pequena subida, até aqui onde vocês estão vendo. E no ponto 3, que é onde nós temos o indicador do vídeo de hoje, que é o MFI, já vou explicar tudo para vocês em seguida, a gente percebe no ponto 3 que mesmo enquanto ainda está subindo o preço no gráfico e no RSI, no Money Flow, ou no MFI, o preço dá uma caída brusca. Ele vira para baixo, exatamente aqui nesse ponto da lista vermelha, da baixa do ativo, e ele dá uma virada brusca para baixo e vai embora, desce reto. Se a gente se atentar bastante a esse ponto do MFI, a gente já vai saber que aqui, quando ele virou para baixo bruscamente, o ativo vai começar a cair. O que acontece no RSI e no preço, lá no gráfico? Aqui nesse ponto a gente ainda vê uma pequena subida. Vamos marcar aqui. Aqui o preço ainda deu uma subida, certo? E olhando também para o RSI, a gente vê que ainda deu uma pequena subida aqui, ó. Só que se a gente olhar lá no MFI, a gente vê que ele já perdeu força. A força compradora parou. Então, quando o MFI começa a cair, hora de sair da operação. A gente se vê em seguida no vídeo. O índice fluxo de dinheiro, conhecido em inglês como Money Flow Index, MFI, é um indicador de análise técnica da família dos indicadores de momento. O índice de fluxo de dinheiro, MFI, mede a força de uma tendência nos preços, utilizando o volume e o preço de determinado ativo para medir as pressões compradoras e vendedoras. Ele fica mais positivo à medida que a pressão compradora aumenta e mais negativo à medida que a pressão vendedora aumenta. Alguns investidores o chamam de IFR ponderado, já que seu princípio é muito semelhante ao do índice de força relativa, IFR, porém ponderado pelo volume financeiro. Como utilizar? O índice de fluxo de dinheiro ajuda o investidor a identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, antecipar reversões por meio de divergência com o preço. 1. Níveis de sobrecompra e sobrevenda. Podemos utilizar o MFI para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, onde são dadas indicações de compra ou venda de uma ação. Valor do índice de fluxo de dinheiro. Acima de 80, sinal de sobrecompra indicando o momento de venda do ativo. Abaixo de 20, sinal de sobrevenda indicando o momento de compra do ativo. Estes níveis são atingidos após grandes variações no preço de um ativo, que, em geral, são acompanhados de exageros, que deverão ser corrigidos no curto prazo. Bom, galera, aqui o assunto fica bem sério. No trecho anterior do vídeo, eu deixei com ponto de interrogação acima de 80 aqui no MFI, 80 como vocês estão vendo aqui. Seria uma hora de vender o ativo, porque ele está sobrecomprado, e abaixo de 20, como vocês veem aqui, seria hora de comprar. Então aqui a gente vai deixar muito claro o seguinte: quando o ativo, a moeda, a criptomoeda, está em sobrecompra, ou seja, aqui pelo MFI, esse indicador que a gente está estudando, se está em sobrecompra acima de 80, o mercado tradicional diz que é hora de vender o ativo. E se ele está abaixo de 20, está sobrevendido, o mercado tradicional diz que sim,
é hora de comprar o ativo. Em sobrevenda, compra. Em sobrecompra, vende. Só que é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte: nós seguimos um setup, esse setup nos ensina a seguir o Smart Money, a andar sempre com ele, porque é na direção dele que a gente ganha dinheiro. Quando a gente vai contra, normalmente a gente perde dinheiro. Então, eu quero deixar claro que a utilidade que nós vamos dar para esse indicador é uma só: identificar um momento de perda da força vendedora ou da força compradora e uma provável reversão do preço e da direção do ativo para podermos sair da operação. Ou seja, quando a gente perceber que o ativo deu uma guinada para cima aqui no RSI e ele não está tendo força aqui para subir, como a gente está vendo aqui, ó, ele guinou para baixo totalmente. Então a gente precisa começar a pensar em subir o nosso stop para poder sair do ativo da operação com um lucro decente. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Esse MFI vai nos ajudar a decidir a saída da operação. E não entrem nessa: se está sobrecomprado, vende. Se está sobrevendido, compra. Porque vocês sabem que o nosso amigo Smart Money faz exatamente o contrário. Tá beleza? Então tenham isso em mente. Usem apenas para ajudá-los a sair da operação. E ponto. A gente vai falar mais ainda sobre esse indicador. 2. Sinais de reversão. Quando o índice de fluxo de dinheiro move-se em relação contrária à dos preços, ocorre um sinal de possível reversão na tendência atual. Ou seja, caso os preços estejam subindo, mas o MFI esteja decaindo, isso pode significar uma perda de força na tendência de alta e uma possível reversão de baixa. Do mesmo modo, uma reversão para uma tendência de alta é sinalizada quando os preços estão caindo e o MFI subindo. Como um bom indicador de momento, ele mede a força da tendência no preço e pode ser utilizado para identificar compra e venda por meio de níveis de sobrecompra ou sobrevenda e reversões de tendência por meio das divergências com o preço. Uma dica ao utilizar este indicador é sempre se basear na linha dos 50 pontos. Movimentos abaixo dela indicam tendência de baixa, movimentos acima indicam tendência de alta. Bom, galera, chegou a hora então da gente configurar aqui o gráfico. Vou usar o da CoinGlass com as ferramentas que a gente utiliza para verificar essa reversão de tendência, para verificar se há divergências no preço, ou seja, preço caindo e fluxo financeiro subindo, ou preço subindo e o fluxo financeiro caindo. Então vou colocar para vocês aqui no gráfico as 3 ferramentas necessárias. O gráfico propriamente dito, vou usar o Bitcoin, o RSI e o MFI. Evidente, vou repetir, evidente, essas ferramentas só serão utilizadas para a gente antecipar, para antever uma possível reversão. Tá? Não entrem em nenhuma operação em função desses indicadores. Eles vão servir para sair da operação com um lucro maior ou para evitar de tomar um squeeze na cabeça. Porque se ele estiver mostrando reversão, uma força no preço, tanto vendedor quanto comprador, é hora de meter o stop próximo do nosso lucro ali, tá bom? Então, primeiro a gente coloca, e aqui no CoinGlass é em indicadores, beleza? Não é no mesmo lugar dos nossos indicadores de sentimento. Se vocês quiserem incluir esse indicador lá na configuração do setup, do sentimento, da jacaroa, não tem problema, coloca o MFI lá embaixo e pode acompanhar igual, mas eu vou colocar só o MFI e o RSI, tá certo? Então vamos lá, primeiro vem o RSI,
que é o índice de força relativa, em português é IFR, e depois, embaixo, vem o MFI, que é o índice de fluxo e caixa, ou índice de fluxo dinheiro, enfim, MFI, bem fácil de achar. Eu normalmente... eu acabei não colocando, vamos lá. Eu normalmente faço o seguinte, ó, galera. Eu deixo a linha um pouco mais grossa e deixo ela verde. Isso é uma coisa minha, tá? Vocês podem utilizar outra cor, se quiserem deixar ela fina, fica a critério de vocês. Eu sempre deixo assim. Tá? Então, normalmente aqui, essa linha dos 80 no MFI, eu vou deixar ela branca e também vou deixar mais grossa. E a linha de baixo eu vou fazer a mesma coisa, branca e mais grossa. Se vocês quiserem também, vocês podem fazer o seguinte. Podem pegar o MFI e traçar uma linha, que é a linha mediana, aqui no 50. Aí vocês vão ter o que em mente? Essa linha aqui mostra a média da força vendedora e a média da força compradora. Ou seja, quando o traço passar para baixo dos 50, fiquem atentos que a tendência é de queda. A tendência é que o preço vá para baixo. E o contrário também é a mesma coisa. Se a média passar para cima, a linha passar para cima dos 50, está mostrando uma tendência de alta no preço, certo? Se ela ficar andando em cima dessa linha aqui, ó, mercado lateral. Esquece essa moeda, porque se o MFI estiver andando aqui, significa que não está entrando e não está saindo dinheiro, não está havendo fluxo de dinheiro. Aí pode esquecer, beleza? Então, é uma ótima maneira de vocês verificarem aqui quando tiver alguma divergência do tipo o preço subindo aqui e o MFI caindo, fiquem atentos que vai haver uma reversão. E o contrário é a mesma coisa, tá beleza? A gente vai dar uma olhada com mais profundidade, com mais atenção, durante a live na terça-feira, certo? Então convido a todos vocês para participarem dessa live, terça-feira, 4 da tarde, que a gente vai dar uma olhada com mais atenção, e eu também vou passar para vocês o nosso amigo TradingView, Top Secret. Valeu? A gente se vê lá na live. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Depois me conte nos comentários o que achou do MFI. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que seus amigos também possam aproveitar a oportunidade. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!